A Franci continua conosco. Tem muita gente perguntando sobre a massa que você comentou na abertura do nosso programa. Vamos recapitular, relembrar? Vamos. Essa, gente, é uma massa, não é o pão de ló tradicional, tá? É o falso pão de ló. Muitas pessoas chamam de massa chiffon, um dos tipos de massa chiffon. A Franci vai dar todas as orientações. O que difere o pão de ló da massa chiffon é que no pão de ló não vai nenhuma gordura. Nenhuma. Nem óleo, Nada, nem margarina. nada, é que nada. a gente tem o costume de qualquer massa de bolo falar, né? Ah, uma massa de pão de ló. Mas seguindo a regrinha mesmo, né? Na sua essência, Sim. pão de ló, gente, não tem gordura nenhuma na massa, tá bom? Se tem gordura, então é uma massa chiffon. É um falso pão de ló. Exatamente. Como é que você fez a sua massa? Bom, essa massa, a gente precisa de uma boa aeração dos ingredientes. Então, assim como eu fiz o bolo veludo vermelho daquela primeira vez, é um esquema muito semelhante. A gente vai bater os ovos inteiros junto com o açúcar. Tá. Bater bastante até formar aquela espuma clara, bem fofinha, bem volumosa. E aí, delicadamente, a gente vai acrescentar os ingredientes secos e os líquidos. Então, vai ovo, açúcar, farinha de trigo, uma pitadinha de sal que realça o sabor do doce. Todo doce que você fizer e colocar uma pitadinha de sal, ele vai dar um toque especial. E não fica salgado, gente, não fica salgado, isso eu posso garantir. Pode colocar. Pode colocar, é uma pitadinha só. E o fermento, então a gente vai misturar todos os ingredientes secos, bater o ovo com o açúcar e misturar o leite e o óleo. Não mistura, mas a gente coloca no mesmo recipiente. Se quiser colocar um pouquinho de baunilha, uma raspinha de limão, você pode acrescentar tudo nessa parte líquida. No caso, o corante, se você quiser uma massa colorida, você pode acrescentar. É uma massa que resiste bem todas essas modificações. Aqui você colocou o cacau. Isso, eu coloquei o cacau puro, o cacau 100%, porque é um cacau que você economiza. Porque ele tem um sabor mais gostoso, ele tem um aroma delicioso, dá pra sentir se você chega perto do bolo, ele é cheiroso. E é um cacau que, assim, o que você usaria de chocolate em pó, muitas vezes você consegue usar a metade do cacau e o mesmo resultado, até melhor. Então, o cacau 100%, se você encontrar, é a melhor coisa para fazer brigadeiro. Até o brigadeiro eu também fiz com o cacau 100%. Porque com um pouquinho de cacau você já consegue o sabor e a cor, né? E essa massa, se você não quiser ela de chocolate, é só retirar o cacau da massa e colocar a mesma quantidade em farinha de trigo. Perfeito. Tá bom? Substitui então, o cacau pela farinha de trigo. Bateu o açúcar e os ovos e conseguiu aquela espuma, vai delicadamente acrescentando alternado. Um pouquinho de óleo, um pouquinho do líquido, um pouquinho do seco e vai misturando na mão. Se a batedeira tiver velocidade lenta, mistura na velocidade lenta, mas tem que ser bem lento, gente. Tá. Porque se bater demais, desenvolve glúten e aí o bolo fica maçudo. Não cresce, Então não tem que fica fofo. Devagarzinho, aí, com calma. Devagarzinho. Assa o forno pré-aquecido a 180 graus. E uma dica que eu gosto de dar, isso é um segredo que eu uso no meu ateliê, que a gente descobre, sabe quando a gente cansa de sofrer? Aí que privilégio, gente, diquinha. Ó, essa dica é bacana. Quando eu tiro, a gente tem medo de desenformar bolo quente, né? Sim. Eu desenformo ele fervendo. Você tira do forno? Tiro do forno, só o suficiente. Eu só deixo esfriar o suficiente para eu não queimar a mão, assim, de mexer. E eu já desenformo ele em cima de um plástico filme aberto. Eu abro um plástico filme na mesa e aí eu já desenformo ele. Rapidamente eu já embrulho. Com esse plástico filme? Com o plástico filme, porque todo esse vapor que ele vai soltando quando o bolo está esfriando é umidade. Então, se você esconde essa umidade, se você não tiver plástico filme, sabe aquele saquinho de legumes que a gente usa para colocar as coisas no freezer e tal? Também serve. Mas é que o plástico filme eu acho um pouco mais fácil. Então, você abre ele, embrulha ele quente. Ele vai esfriar embaladinho. Toda aquela umidade que ia perder, não perde. A massa fica mais úmida, mais cheirosinha e não resseca as bordas. A massa fica inteirinha, úmida e fofinha. E cada vez que você vem, mais a gente aprende. Ai, que espetáculo, hein, minha amiga? E eu gosto de deixar a massa descansar de um dia para o outro. E isso faz com que ela não quebre fácil. Ela fica, parece que mais agrupada, ela fica, olha, gente... Quem faz pra não vender tem é uma medo. dica importantíssima, não tem medo do bolo, ele não quebra. Então, a massa, ela fica mais... ela tá fofa, não é um bolo duro, gente. E ela tá no lugar certo. Perfeito. Então, massa pronta. Massa pronta. Agora vamos de recheio, cobertura e surpresa. Exatamente. Então, vamos lá. A surpresa é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer. Essa
primeira parte, aliás, eu dividi em duas formas de 20 centímetros, 20 a 22 centímetros, Tá. porque ele cresce melhor se você não lotar a forma de massa. Então, eu assei em duas, tá vendo? E aí, em duas, eu tirei aquele topinho, aquela parte que fica redondinha em cima, eu cortei para deixar ele reto. Tá. E aí, eu cortei os 2 discos ao meio. Então, nós temos 4 camadas de bolo, ok? Perfeito. Dessas 4 camadas, a gente vai tirar o fundo mais bonito. Sabe a parte que fica em contato com a forma? Ela é retinha. Então, ela dá aquele acabamento no bolo de uma quina mais certinha, né? Então, eu reservo ela para ser a parte de cima. Então, essa a gente vai deixar aqui quietinha. Tá. Agora, como é que a gente vai fazer para colocar esse confete dentro? Vamos lá. Que gente é a vai dúvida pegar. do Jajá. Isso. Nosso cinegrafista, a gente nem tinha entrado no ar ainda. E Jajá já estava perguntando para a Francis Mas qual era como? o segredo. Mas como que você enfiou esse monte de coisa aí dentro? Né? Mostra o Jajá aí. Jajá, e você gosta de um doce também, né, Jajá? Se for de brigadeiro, então, né, Jajá? E o Jajá estava todo curioso. Agora tem o truque, Jajá, o segredinho. Então, vamos lá. Isso daqui é um cortador de biscoito. Eles chamam de cortador de biscoito, mas na verdade é um cortador que usa em pasta americana, o bolo, enfim, várias coisas. É fácil de achar, mas e se a gente não achar? A gente consegue pegar um copo, quer ver? Eu até separei um copo aqui pra gente ver. Um copo, desde que ele não seja muito grosso, a borda, né? A gente consegue usar ele como cortador. Boa. É claro que esse ele corta um pouco mais sem esfarelar, mas se a gente não tem em casa, não vai deixar de fazer, né? Então a gente usa um copo. Então vamos lá, eu vou centralizar certinho, dar uma olhada de todos os cantos, centralizar e vou cortar o meio. Devagarzinho, você vai meio que girando e apertando para baixo, cortou. Retirou, Já sai ali. já sai o miolinho. Então aqui a gente tem uma massa, quase como aqueles bolos de furo no meio. Só que aquele bolo de furo no meio, normalmente ele é o formato mais como se fosse uma pirâmide, né? A parte de cima é menor, a parte de baixo é maior. Então, por isso que eu não uso ele. E também a tampa para esconder. Essa tampa a gente não vai cortar. Essa tampa não corta. Então, aqui a gente vai usar esse como guia para cortar o próximo. Então, a gente vem e coloca ele em cima da próxima camada. Centraliza certinho. Encaixa aqui no meio e afunda lá embaixo. Então, vamos lá. Já tá marcou. vendo? Tirou. Ok, a mesma coisa. Volta o guia lá. Traz de volta aqui para cortar. E centraliza. Delicadamente corta. E pronto. Aqui nós vamos ter, então... Esse daqui não soltou, peraí. E então, nós vamos ter 3 discos furados, certo? 3 discos furados e a tampa certinha. Claro, se você não conseguir dividir em 2 formas do mesmo tamanho e quiser, só vou dividir ao meio, não tem problema. Só que corta essa parte de cima um pouquinho menor, para você ter espaço para colocar o seu confete, tá Se bom? for só fazer um corte, não faz meio a meio, Exatamente. né? Deixa a tampa fininha e a parte de baixo alta para você conseguir colocar a surpresa dentro. No nosso aqui, os confeitos. Isso. Aí eu vou montar nesse prato branco, tá? Então, a gente coloca a primeira camada. Gente, isso daqui é um brigadeiro mais simples impossível. Aquele brigadeiro que a gente faz e a gente cozinha ele até o ponto de enrolar. Detalhe, isso é importante. Você cozinha ele até o ponto de enrolar. Quando ele chegou no ponto de enrolar, você desliga e acrescenta o creme de leite. Isso vai fazer toda a diferença. Eu sei que o pessoal cozinha O pessoal cozinha já com o creme de leite, desculpa. E o ideal é colocar por último. Por último, depois que ele deu ponto. Porque isso ele vai amaciar o creme de leite vai amaciar o brigadeiro e você não vai perder. Ele vai ficar bom do mesmo jeito. Então eu faço meu brigadeiro normal, Isso. hora que tá chegando no ponto, aí tá quase pronto, eu acrescento o creme de leite, mexo mais um pouquinho quase no ponto de desligo. enrolar. Então aqui ele fica, ó, ele não cai, porque se ele escorrer, aí ele vai grudar no confete, ele vai desmontar o bolo, não pode. Tem que ser um ponto firminho. Então a gente coloca o creme de leite e ele vai conseguir essa consistência de recheio. E aí a gente vai rechear toda a borda dele. Ai, que delícia.
E aí, um detalhe, só uma coisa importante. Você vai rechear como você recheia qualquer bolo. Você só vai tomar cuidado para ele não vazar recheio para a parte do meio. Tá. Porque se ele cair recheio para a parte do meio, o confete vai grudar. Ok. Então, é melhor a gente não... Opa! Aqui ele tá um pouquinho durinho, porque quando ele fica na refrigeração, no ar-condicionado... E o estúdio tem o estúdio, ar-condicionado, né? isso, ele fica um pouquinho mais duro. E aí ele levanta bolo, mas se ele tiver num ponto bem cremosinho, ele não vai acontecer isso. A gente espalha com mais facilidade. Isso, exatamente. Enquanto você vai espalhando as nossas camadas de brigadeiro, ai, gente, depois o nosso recheio surpresa, que agora já não é mais surpresa, mas eu tenho certeza que você vai impressionar todo mundo aí na sua casa. As crianças e os adultos